Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a derivar passo a passo a demanda hicksiana para dois bens que são substitutos perfeitos. Bora começar? Vamos começar então assumindo que a gente tem dois bens, bem 1 e bem 2, que são substitutos perfeitos. A função utilidade que representa as preferências por bens substitutos é modelada por U igual a x1 mais b x2, onde A e B são constantes positivas. Então, para a gente determinar a demanda hicksiana para o bem 1 e para o bem 2, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa minimizar os gastos sujeito a um determinado nível de utilidade, vamos dizer aqui de U barra. Quando os bens são substitutos perfeitos, a escolha ótima é dada por solução de canto. E isso acontece quando a inclinação da curva de indiferença é diferente da inclinação da função gasto. Ou também a gente pode ter infinitas soluções. E isso acontece quando a inclinação da curva de diferença é igual à inclinação da função gasto. Ou seja, quando os bens são substitutos perfeitos, a condição de tangência não é válida. Agora a gente vai precisar analisar três gráficos para a gente determinar a escolha ótima de dois bens substitutos perfeitos. Bora lá! Então vamos colocar aqui no eixo horizontal o bem 1 e no eixo vertical o bem 2. Em laranja, vamos colocar aqui a função gasto e a inclinação da função gasto em módulo é igual a P1 sobre P2. Também precisamos colocar aqui a curva de indiferença. Ela está aqui em rosa e a inclinação da curva de indiferença em módulo é igual a A sobre B. E a gente precisa determinar esse intercepto aqui da curva de diferença e esse intercepto aqui da curva de indiferença. Como é que a gente vai fazer isso? Basta a gente substituir direto na função utilidade. Então, para determinar aquele intercepto ali do eixo vertical, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar x1 igual a 0. Então, substituindo aqui na função utilidade no nível U barra, a gente vai ter U barra igual a A vezes 0 mais B vezes x2. Então, vai ficar U barra igual a B vezes x2. x2 é igual a U barra sobre B. Então, aqui eu tenho U barra sobre B. E a mesma coisa a gente vai fazer para o intercepto do eixo horizontal. Eu vou colocar x2 igual a 0 e eu vou ter U barra igual a A vezes x1 mais B vezes 0. U barra igual a A vezes x1, x1 igual a U barra sobre A. Então, aqui a gente tem U barra sobre A. E o que a gente pode notar aqui comparando a curva de indiferença com a função gasto? Aqui, a reta que representa a função gasto é mais inclinada do que a reta que representa a curva de indiferença. Portanto, P1 sobre P2 é maior do que A sobre B. E nesse caso aqui, como a escolha ótima se dá? A escolha ótima vai se dar nesse ponto aqui, onde essas duas retas se encontram. E o que está acontecendo aqui nesse ponto ótimo? A quantidade do bem 1, ou seja, a quantidade ótima do bem 1 é igual a 0. E a quantidade ótima do bem 2 vai ser igual a U barra sobre B. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora, e nesse segundo gráfico aqui? Nesse segundo gráfico, a gente pode notar o quê? Que a inclinação da curva de indiferença é maior
do que a inclinação da função gasto em módulo. Ou seja, P1 sobre P2 é menor do que A sobre B. E aonde a escolha ótima se dá? Aonde eu estou minimizando o gasto sujeito ao nível de utilidade ou barra. Vai ser nesse ponto aqui, no meu intercepto horizontal. Esse aqui é o meu ponto ótimo. Agora, o que está acontecendo nesse ponto ótimo? A quantidade ótima do bem 1 vai ser igual a U barra sobre A. E a quantidade ótima do bem 2 vai ser igual a 0. Agora falta a gente analisar o último gráfico. Vou colocar aqui para vocês. Nesse gráfico aqui, o que a gente pode notar? Que a inclinação da função gasto é exatamente igual à inclinação da curva de indiferença. Ou seja, P1 sobre P2 é igual a A sobre B. E como eu determino aqui o ponto que minimiza o gasto, sujeito à minha restrição, que é alcançar o nível de utilidade U barra. Aqui é a situação exatamente onde a gente tem infinitas soluções. Qualquer ponto ao longo dessas duas retas vai ser um ponto ótimo. Então, aqui nesse caso, a quantidade ótima do bem 1 vai ser qualquer valor entre 0 e U barra sobre A. E a quantidade ótima do bem 2 vai ser qualquer ponto entre U barra B e 0. Agora que a gente já determinou as quantidades ótimas que minimizam os gastos do consumidor, a gente só precisa organizar o que a gente encontrou para a gente determinar a demanda Hicksiana do bem 1 e do bem 2. Bora lá? Agora, como que a gente determina a demanda Hicksiana? A gente vai combinar as escolhas ótimas do bem 1 e do bem 2 nesses três casos aqui. Vamos lá. Então, a demanda Hicksiana para o bem 1, e aqui eu vou botar H representando a demanda Hicksiana, mas alguns livros colocam C de demanda compensada, que é a mesma coisa que demanda Hicksiana. Ela vai ser igual, aí eu vou ter três casos possíveis, a 0, se P1 sobre P2, a inclinação em módulo da função gasto for maior do que a inclinação da curva de indiferença em módulo. Ou ela pode estar entre 0 e U barra A se P1 sobre P2 for igual a A sobre B, ou então pode ser igual a U barra sobre A quando P1 sobre P2 for menor do que A sobre B. E a demanda Hicksiana do bem 2 ela pode ser igual a 0 se P1 sobre P2 for menor do que A sobre B, ou pode estar entre 0 e U barra sobre B se P1 sobre P2 for igual a A sobre B, ou então pode ser igual a U barra sobre B se P1 sobre P2 for maior do que A sobre B.
Agora que a gente já aprendeu como a gente determina a demanda Hicksiana para dois bens que são substitutos perfeitos, bora fazer um exercício para ver se a gente entendeu tudo direitinho. Bora lá! Então, a gente tem aqui um exercício. Um consumidor possui a seguinte função utilidade. U igual a 2x1 mais 5x2. Considerando que P1 é o preço do bem 1, P2 é o preço do bem 2 e I é a renda do consumidor, determine a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2. Então, aqui a gente vai começar fazendo duas coisas. A primeira coisa aqui é a gente determinar a inclinação da reta que representa a função gasto. Em módulo é P1 sobre P2. Não tenho valores para P1 nem para P2, vou deixar desse jeito aqui. Agora, a gente também precisa determinar a inclinação da curva de indiferença em módulo. A inclinação da curva de indiferença em módulo é A sobre B. Só que aqui a gente tem os valores de A e B. A é igual a 2 e B é igual a 5. Então, A sobre B é igual a 2 quintos. Então, vamos começar aqui colocando o primeiro exemplo que a gente viu, quando a função gasto é mais inclinada do que a curva de indiferença. Então, de acordo com o que a gente viu, a escolha ótima é dada nesse ponto aqui. Então, a demanda Hicksiana para o bem 1 vai ser o quê? Para esse primeiro caso, igual a 0. E é quando que P1 sobre P2 é maior do que A sobre B, aqui 2 quintos. E vamos fazer também para o bem 2. Já para o bem 2, quando P1 sobre P2 for maior do que 2 quintos, a demanda, a escolha ótima do bem 2 vai ser igual a U barra sobre B. Agora, se a inclinação da curva de indiferença é igual à inclinação da função gasto, aí eu posso ter diversas escolhas ótimas. Qualquer ponto ao longo dessa reta pode ser um ponto ótimo. Então, a demanda Hicksiana para o bem 1 vai estar entre o quê? 0 e U barra sobre A. Então, U barra sobre 2. Quando P1 sobre P2 é igual a 2 quintos. E para o bem 2 vai ser entre 0 e U barra sobre B, ou seja, U barra sobre 5. E por último, vai ser quando a inclinação da curva de indiferença em módulo é maior do que a inclinação da reta que representa a função gasto em módulo. Então, a demanda Hicksiana para o bem 1, nesse caso aqui, vai ser igual a U barra sobre A, ou seja, U barra sobre 2, quando P1 sobre P2 é menor do que 2 quintos. E a demanda Hicksiana para o bem 2 vai ser igual a 0, quando P1 sobre P2 for menor do que 2 quintos. Então, aqui a gente tem a demanda Hicksiana para o bem 1 e para o bem 2, quando esses dois bens são substitutos perfeitos. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.